combatentes do Norte da Guerra. A gente precisa conversar um pouco sobre essa situação aí dos Estados Unidos instalarem uma base militar na Guiana, né? Então tem gente que... O que a gente nota é o seguinte, vamos lá, vamos retroagir um pouco. A Venezuela está fazendo um plebiscito, né, agora em dezembro, para saber se a população aprova a recuperação das áreas que eles perderam para a Guiana. O Brasil também perdeu áreas para esse país, eu preciso lembrar para vocês, perdeu 140 mil quilômetros quadrados já na questão do Pirá. É sempre bom a gente lembrar isso. Mas o que acontece? Lógico que a Guiana vai correr para os Estados Unidos. Uma situação normal, os Estados Unidos devem instalar bases ali, né? Já está cogitando isso, a gente não tem nenhuma certeza. Mas o que o pessoal não pensou ainda é que isso pode ser efetivamente uma jogada do Maduro, porque a partir do momento que os Estados Unidos colocam uma base ali, você abre precedente para a Venezuela também trazer bases ou da Rússia, ou do Irã, ou da China, ou uma base russa que seja, que esses países possam usar, e por aí vai. Enfim, o que a gente observa é que provavelmente haverá uma militarização, né, daquela região amazônica ali, e o Brasil, como sempre, né, ele está como a vaquinha assistindo o trem passar. Ele não tem a mínima condição aí no momento de assim se preparar melhor para essa crise. Por quê? Porque eu falo isso? Primeiro, que a nossa indústria de defesa é pífia, né? Eu vejo muita gente falando, mas a gente exporta avião, etc. Sim, meu amigo, você exporta avião e importa jipe, né? Então faz muita diferença, você não vai fazer uma guerra só com avião. Essa aqui é a realidade. A gente produz munição, mas não produz o cano, não fabrica o obuseiro. Então não adianta muito. A gente é muito fraco no quesito de produção de armas. Não deveria ser. Era para ter aí, né? Era para deixar de... Nós temos, sem dúvida, a melhor indústria de defesa da América do Sul, que não quer dizer nada, né? Porque num continente desmilitarizado e com forças armadas poucos profissionais, como é o caso da América Latina, você ser o número um, né? Não importa muita coisa, não. Você só é, né, um caolho numa terra de cegos. Essa aqui é a verdade. Nossa situação aqui na América, frente a potências estrangeiras, é muito ruim. Nossa situação é boa frente aos vizinhos latino-americanos, mas esses não nos ameaçam, isso é um fato, né? Só alguém muito demente ou mal intencionado que pode achar que a Venezuela é uma ameaça ao Brasil. A preocupação da Venezuela já deu para ver que é outra, né? Preocupação essa, diga-se de passagem, nós deveríamos ter também. A Venezuela está preocupada com os Estados Unidos e o Brasil deveria se preocupar também, esse é um fato. Mas aqui a gente acha que todo mundo é bonzinho, todo mundo é bacana, que se tiver uma crise um dia a gente vai resolver dando camiseta da seleção para os invasores, né? A gente acha isso, a gente acredita em demente por aí, acreditando nisso. Mas essa situação da Venezuela é realmente interessante, tá? Se os Estados Unidos trouxerem uma base aí para o Essequibo, não é impossível que a Venezuela acabe fazendo um acordo com russos, ou chineses, ou iranianos, o que é que seja. Parece que o negócio da fábrica de fuzis Kalashnikov na Venezuela está andando. E hoje eu lembro o seguinte, o Kalashnikov de hoje não é aquele fuzil, né, dos anos 40, não é o velho, o clássico AK-47, são fuzis muito mais sofisticados, armas muito mais sofisticadas. E eu já vou dizendo, se a Kalashnikov entrar mesmo na Venezuela, eu acho que eles vão expandir o negócio. Já a Venezuela está fazendo os melhores drones do continente latino-americano. Isso aqui é uma verdade, tá? Eles estão muito próximos ao Irã. O Irã tem uma expertise muito boa nesse sentido. Eu lembro que o Irã praticamente está revolucionando a maneira russa de fazer guerra na Ucrânia, tá? Seria uma coisa inimaginável, porque 40 anos atrás, na guerra Irã-Iraque, o Irã fazia guerra com armas europeias e americanas. Agora são os europeus que estão fazendo guerra com armas iranianas. Quer dizer, uma coisa de louco, né? Efetivamente, como esse pessoal avançou nas atividades militares. Eu não duvido nem um pouco, não tenho nenhum motivo para duvidar que eles vão transferir esse tipo de tecnologia para a Venezuela, tá? E a gente precisa lembrar uma coisa, pessoal. Se a gente olhar a situação do Iêmen, o estrago que eles têm feito com drones e mísseis, a gente vai ver o seguinte, que a tendência do exército da Venezuela, se eles trabalharem isso durante muito tempo, é reduzir muito a simetria que existe deles hoje em relação às forças armadas dos Estados Unidos. O que eu quero dizer é que se os Estados Unidos tentarem uma aventura aí
na Amazônia, eles podem ter problemas muito sérios, né, se a Venezuela atingir esse patamar. Tem tudo para atingir. Essa é que é a verdade. Eles têm tudo para atingir isso aí. Eles têm um exército, né, voltado para essas questões. A relação deles com o Irã e com a Rússia é muito boa. Eles têm um serviço secreto que é assessorado pelos cubanos, que é eu considero os serviços de inteligência de Cuba os melhores do continente americano, do continente latino-americano. Então, com poucos recursos eles fazem milagres aí. Então eu penso que se um dia houver um problema com a Venezuela, não vai ser fácil não, para os Estados Unidos. Agora é lógico, a Venezuela tem um ponto fraco, a economia dela é toda voltada para o petróleo, exporta muito para os Estados Unidos, enfim, nesse ponto aí, eu acho muito difícil que eles vão avançar. Mas o país tem a tendência a se tornar efetivamente um osso duro de roer se eles adquirirem essas capacidades. E já que a gente está falando de Venezuela, a gente tem que falar do Brasil também, né? O Brasil não está olhando para tudo que está acontecendo no mundo, essa que é a verdade. Por que eu digo isso? Porque a guerra da Ucrânia já mostrou a importância de fábricas, né, e da produção em escala. A gente não tem nossas fábricas, a gente deixa a Engesa falir, deixa a Vibrar ser vendida, etc. Produção em escala brasileira, eu acho que é uma lenda, né? Lenda urbana. E outra coisa também, a gente não está olhando o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, né? Com relação ao aspecto naval. Porque a Rússia bloqueou o Porto de Odessa. Em contrapartida, os ucranianos também negam o acesso da Marinha da Rússia à parte ocidental do Mar Negro, a seção oeste do Mar Negro. Através de quê? Dos drones, né, e mísseis da Ucrânia. Por outro lado, a Rússia também nega o uso do porto de Odessa para os ucranianos. É uma coisa que a gente tem que olhar, a capacidade de defender nossos portos e a capacidade também de fazer estragos com mísseis e drones. A gente fica pensando em porta-aviões. Outro dia eu vi uma entrevista aí, o pessoal falando que o Brasil não tem porta-aviões. Não tem, nem deveria ter. Porque hoje em dia um porta-aviões é alvo. Esse aqui é um fato. A gente precisa começar a investir em drones, precisa começar a investir em mísseis de cruzeiro, tá? Em armas de longo alcance, tá? Em capacidade de aquisição de alvos também, radares mais potentes, drones equipados com bons sistemas de surveillance. A gente precisa ter nossos próprios satélites. A Coreia do Norte tem, o Brasil não tem, né? E falando mais uma vez em guerra também, outra coisa que a gente tem que observar no Oriente Médio é a capacidade de mísseis e drones aí, né, dos Houthis, do Irã e do Hezbollah. Isso tudo é importante, né? Essas tecnologias, essas capacidades, essas expertises são importantes. Eu falo sempre, não dá para conceber que um exército que nem o Houthi, que é um exército de sandália, aí, tem uma capacidade de foguetes e mísseis maior que a nossa. É uma realidade. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque é uma realidade. Então eu acho que todas essas questões precisam ser pensadas, a gente precisa começar a se questionar, preparar isso aí. Essas críticas que a gente faz, né, são muito importantes. Porque a partir dessas críticas a gente reconhece as nossas facilidades e as nossas dificuldades, e nós só vamos conseguir avançar se a gente admitir que tem defeitos e que precisa sanar.